Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Brasil deve superar os Estados Unidos e se tornar o maior exportador de algodão do mundo. Setor arrozeiro e empresas gaúchas colaboram na drenagem de águas na região metropolitana de Porto Alegre. Congresso derruba vetos presidenciais que prejudicam o agro. E as feiras agropecuárias que devem movimentar o setor em todo o país. Essas e outras notícias a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. E a gente já abre esta edição com uma notícia boa. As vendas internas de máquinas agrícolas no Brasil deram uma guinada após meses negativos. Geraram mais de 3 bilhões de reais no mês de abril. Um aumento de 16% em relação a março. Veja na reportagem de Alan Pitts. Apesar dos bons números nas vendas internas de máquinas agrícolas, houve uma queda de 16,7% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. De forma geral, o setor enfrentou uma queda acentuada de 31,7% no desempenho nos primeiros 4 meses de 2024, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAQ. O panorama foi detalhado por Pedro Estevão Bastos, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, CSMIA, da ABMAQ, durante uma coletiva de imprensa. Segundo Bastos, o cenário atual não apresentou mudanças significativas em comparação com o levantamento de março deste ano, mantendo-se em uma situação preocupante. Os recentes alagamentos no Rio Grande do Sul adicionaram uma camada extra de incerteza. As chuvas intensas causaram danos significativos, dificultando a estimativa das perdas e a previsão de recuperação. As exportações de máquinas agrícolas também sofreram um revés, caindo 7,1% em abril e totalizando 115,21 milhões de dólares. O desempenho em unidades foi igualmente negativo, com as vendas internas de tratores e colheitadeiras fechando em 4.416 unidades, uma queda de 19,8%. As exportações desses equipamentos diminuíram 21,2%, resultando em apenas 505 unidades enviadas ao exterior. E a hora do nosso giro de notícias. A exportação de algodão do Brasil deverá atingir 2,8 milhões de toneladas na temporada 2023-2024, aumento de 12% em comparação com a previsão do mês anterior. Os dados foram apontados pela consultoria StoneX, acrescentando que o número coloca o país como o maior exportador global, superando os Estados Unidos. O volume, que é 300 mil toneladas maior do que a última estimativa. As exportações do Brasil também estão aquecidas nos últimos meses. Os embarques estão sendo possíveis diante da expectativa de uma safra recorde, que é de 3,5 milhões de toneladas, alta de 2% versus previsão anterior e um aumento de 11% ante a temporada passada. A revisão é resultado de um aumento da área plantada nesta safra, principalmente no estado de Mato Grosso e Bahia, bem como uma expectativa de produtividade média maior, puxada principalmente pela Bahia. A Rússia planeja construir a primeira usina nuclear da Ásia Central no Uzbequistão. Este será o primeiro projeto desse tipo na Ásia Central pós-soviética. Se o acordo nuclear for implementado, ele destacará a habilidade da Rússia não apenas em exportar energia, mas também em fornecer produtos de alta tecnologia para os emergentes mercados asiáticos. Vladimir Putin afirmou que a Rússia colocaria 400 milhões de dólares, ou seja, 2 bilhões de reais, em um fundo de investimento conjunto de 500
$500 para financiar os projetos no Uzbequistão. O interesse em comprar mais petróleo e gás da Rússia é uma inversão de uma prática de décadas na qual Moscou importava hidrocarbonetos da Ásia Central. O país deseja aumentar as importações de petróleo russo. Os dois líderes também pontuaram que seus governos estavam trabalhando em grandes projetos nos setores mineiro, metalúrgico e químico. No Rio Grande do Sul, novas bombas cedidas por arrozeiros e empresas gaúchas foram colocadas em operação para auxiliar na drenagem de águas das chuvas na região metropolitana de Porto Alegre e em cidades como Novo Hamburgo. O objetivo da ação é drenar e aumentar a capacidade de bombeamento para fora dos diques para que o tempo de drenagem seja reduzido de forma significativa. Os voluntários estão atuando em conjunto com os poderes públicos municipais e órgãos como em Porto Alegre o Departamento Municipal de Águas e Esgotos e entre outras cidades, a exemplo de Pelotas, que também já foi beneficiada nesta fase inicial. A queda da informalidade e o avanço da tecnologia no campo estão acelerando o aumento da renda dos trabalhadores rurais do Brasil em um ritmo mais rápido que os demais setores da economia. O levantamento é da Fundação Getúlio Vargas e mostra que, mesmo com a elevação, o agro ainda paga menos do que a média geral. A remuneração na agropecuária era de R$ 1.702,07 em 2019. Em média, subiu para R$ 1.894,89 em 2023. No mercado de trabalho geral, os vencimentos passaram de R$ 2.859,52 para R$ 2.902,18 nesse mesmo período. A pesquisa ressalta uma disparidade significativa nos salários entre o setor agropecuário e o mercado de trabalho geral, com uma diferença que ultrapassa R$ 1.000. Há também uma notável variação entre os estados. Trabalhadores rurais em Goiás e em Mato Grosso do Sul recebem acima da média nacional, enquanto na região Nordeste os salários frequentemente ficam abaixo do salário mínimo. E na Dica de Ouro vamos trazer informações importantes sobre como o produtor pode aumentar a eficiência dos fertilizantes. Quem traz a dica para nós é o engenheiro agrônomo Rodrigo Marsiglia. Como nós podemos fazer alguma coisa diferente para tentar melhorar a eficiência do nosso fertilizante? Hoje o mercado ele vem pegando uma tendência muito interessante, que é o mercado partindo mais para um condicionamento de ambiente. Esse condicionamento de ambiente ele é feito geralmente com uma parte de substâncias úmicas, onde os ácidos úmicos e os ácidos fúlvicos eles são responsáveis por interações químicas, físicas, biológicas no solo, que fazem com que você melhore a eficiência desse fertilizante. De que modo? É você fazer a introdução no sistema, via micron, via fertigação, via gotejo. Eles fazem com que o adubo não seja um fator limitante para a produtividade. Como isso acontece? Hoje os solos brasileiros, na grande maioria deles, são formados de sesquiócitos de ferro e alumínio. E o que faz dar a capacidade da planta ter uma resposta à adubação de base, um dos fatores é a CTC. E esse fator ele é muito linkado por tipo de argila que você tem no chão e matéria orgânica, né? Dessa matéria orgânica, falando especificamente de ácidos úmicos e fúlvicos. O produto, como ele tem uma concentração muito grande desse produto na formulação dele, porque ele é uma leonardita, e a leonardita é uma substância úmica, quando você tem a introdução desse produto no sistema, ele começa a ter interações com nutrientes que teriam algum tipo de aversão à disponibilidade de fósforo no solo. Como que isso funciona? O fósforo é uma molécula pesadíssima que você coloca no solo. Ela é o nutriente que tua planta tem a menor capacidade de absorção, tanto que se tem que colocar ele próximo à semente, próximo à raiz, para poder que a planta absorva. E como é uma molécula de alta atratividade, ela começa a ter muita interação, principalmente com ferro, alumínio e cálcio. Quando você introduz o ácido úmico e o ácido fúlvico no sistema, o ácido úmico ele tem uma capacidade de atratividade a esses nutrientes e os demais nutrientes presentes no solo.
Quando eu falo de mais nutrientes presentes no solo, você pode citar zinco, potássio, boro, magnésio, manganês, o que tiver de nutriente no solo, ele vai ter uma interação com essa substância úmica. E essa substância úmica não deixa o teu fósforo tão atrativo para ferro, não deixa ele tão atrativo para alumínio. E faz com que o produto ele fique disponível para a planta por um período maior de tempo. Por quê? Por conta de atratividade. Substância úmica é uma molécula gigantesca, ela é formada apenas de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. E essas cargas todas que você coloca no solo, que nem eu falei anteriormente, que são em torno de 2.700, elas fazem com que essas interações dos nutrientes com o fósforo, principalmente, ela não exista. Então esse fósforo ele vai conseguir ficar liberado e vai conseguir ficar disponível para a planta por um período maior de tempo. Se tem trabalhos aí onde você consegue ver que o produto com o fósforo colocado no chão com 90 dias após a aplicação, você já teve uma perca dele que varia de 70% a 90%. Então a soja hoje ela precisa de fósforo durante o ciclo inteiro até ela começar a senescência. Então uma planta onde você consegue ter a disponibilidade nutricional para ela por um período maior de tempo, vai fazer com que essa planta faça todos os processos essenciais para ela, uma produção melhor, seja em PMS, seja em pegamento de vagem, seja em formação de vagens, e com isso você preserva o potencial genético que você paga tão caro na semente da sua soja. Você expõe e coloca esse potencial genético numa melhor performance a nível de campo. E ainda falando sobre tecnologia, a irrigação com precisão é um investimento que faz a diferença nas lavouras. Mas para isso é importante planejar o manejo para colher bons resultados. Veja na reportagem. Falamos direto aqui da AgroBrasília, uma das maiores feiras de agronegócio do Planalto Central. E aqui comigo o Luiz, que é da Rural Top. Eles trabalham diretamente com o sistema de pivôs e irrigação, tanto por gotejamento quanto aspersão. Luiz é projetista. Tudo bem, Luiz? Bom dia para você. Conta para nós, são 3 sistemas de irrigação diferentes. Em qual ocasião, fala um pouco mais para nós das particularidades desses sistemas. Então, os sistemas eles são os mais diversos e o que vai ditar muito o sistema utilizado é formato da área, tamanho da área irrigada, possibilidade de energia elétrica no local, a quantidade de água a ser fornecida na planta. Então, a diversidade é importante em prol disso, né? Hoje a gente não consegue dizer que tem um sistema ideal, que tem um sistema melhor. A gente consegue dizer e afirmar com certeza que essa diversidade ela existe devido à diversidade que a gente encontra e acompanha aí no campo. E por que é importante ter um projetista por trás de tudo isso, antes do produtor rural tomar uma decisão do qual sistema é o melhor que ele vai aplicar ali na lavoura dele? Olha, com certeza o auxílio de um projetista, de uma pessoa capacitada vai facilitar o processo, porque você vai ter um melhor aproveitamento da água, da área, da energia. Um outro fator determinante é para que você não faça um investimento extremamente alto e não seja eficiente, né? Bom, e além disso, a gente sabe que a Rural Top já está consolidada no mercado. Quais são os principais parceiros atualmente, a região que vocês atendem aqui, não só do Distrito Federal, acredito eu? Olha, a gente atende aí num raio de pelo menos 300 quilômetros do Distrito Federal, é o nosso raio de alcance, e hoje a gente trabalha com Seniger, Netafim, Tigre, são materiais de extrema qualidade, né, e que realmente atendem o produtor da melhor forma possível. E qual que é o cenário atual? O produtor está conseguindo fazer esse tipo de investimento? A gente sabe que as questões climáticas influenciam muito, né? Principalmente a região de Cristalina, um exemplo. Cristalina tem uma grande área irrigada. Qual que é o cenário atual? Então, a nossa maior dificuldade enfrentada hoje tem 2 limitantes. O primeiro limitante, algo que está realmente complicando, é a questão da energia, o processo de distribuição de energia dentro das áreas irrigadas está bem complicado e vem dificultando o cenário. E um outro fator é financiamento. O financiamento nos últimos 2 anos aí tem complicado, porém a gente vê o produtor aí investindo cada vez mais e fazendo nem que seja com recurso próprio, porque caro é não irrigar. E vale a pena, né? É um investimento que traz um retorno. Com certeza, com certeza. É um investimento que ele se paga aí no máximo em 2 anos. Isso para os piores cenários, a gente percebe isso acontecendo.
Um pivô central como esse tem a capacidade de irrigar até 180 hectares por dia. O acionamento é feito de forma remota. E o grande diferencial é que esse tipo de equipamento não se limita a áreas totalmente planas. Nosso modelo de negócio ele trabalha com projeto de irrigação e também projeto de irrigação desde a concepção, né, do desenho até a montagem e o pós-vendas. E também a gente trabalha com alguns parceiros fortes aí do mercado. A gente trabalha com Netafim, Ebara, Ginegar. Então a gente assim tem Tigre, a gente tem alguns parceiros que vendemos também produtos. Então além do projeto de irrigação, né, desde da sua concepção até a montagem e o pós-vendas, a gente também tem aí uma parte de portfólio de produtos para oferecer para os clientes. E a Irrigabras é uma das principais parceiras. Isso, a Irrigabras é a nossa principal parceira aí para pivô central e carretel. O nosso pivô central é da Irrigabras e a gente faz ali a parte de projeto e também da montagem desses pivôs. Renato, mais um ano aqui na feira, na Agro Brasília. Qual que é a expectativa de bons negócios? Quais as novidades que vocês trouxeram para este ano? Bom, nós estamos aqui apresentando na feira o pivô central, que é um dos principais produtos que nós fabricamos, e também o carretel irrigador. De novidade, o que nós estamos trazendo são telemetria, vamos dizer, automação e monitoramento à distância dos equipamentos pivô central. Qual que é a vantagem do carretel? A vantagem do carretel é que é um sistema bastante móvel, que você pode utilizar em várias culturas, em vários tipos de cultura, em como vários tipos de áreas, e que tem a mobilidade de se levar de uma área para outra, diferentemente de um pivô que faz uma área fixa. Agora, hoje vocês estão aqui na Agro Brasília, mas a Irrigabras tem escritórios por todo o país. Sim, a Irrigabras é uma empresa 100% brasileira, com 38 anos no mercado. Estamos estabelecidos a nossa fábrica em Barueri, São Paulo. Temos uma rede de distribuidores, representantes por todo o Brasil e fora do Brasil também. Vamos fazer um breve intervalo comercial e na volta a gente traz as projeções do mercado do boi para o segundo semestre. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Já estamos de volta e é hora de saber sobre as projeções do mercado do boi para o segundo semestre. O Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, é quem conta tudo pra gente. Boi para o segundo semestre, o que podemos esperar? O mercado nos mostra que preços melhores serão praticados. O mercado futuro da Bolsa já está precificando no boi para outubro R$20 do que está disponível hoje em Praça Paulista. CPEA São Paulo saiu na última semana mostrando uma média de negócio muito próximo dos 220. Quando eu olho para o boi outubro, já é um boi de 240, boi novembro 242, então seria aí R$20 por arroba. Se eu pego R$20 vezes um boi de 20 arroba, estamos falando de quase R$400 a mais do que o pecuarista está recebendo hoje. Porém, o mercado nos traz algumas preocupações. Uma delas é como será o nível de confinamento para o boi do segundo semestre. Teremos mais boi confinado? O abate de fêmea vai continuar crescendo nos próximos meses? Essas são as perguntas que a gente tem que responder para afirmar que esse boi está mostrando uma virada de tendência e preços melhores. Pecuarista e confinadores precisam de preços melhores para ser incentivado a confinar no segundo semestre, porque a margem líquida do atual momento ela está negativa, ruim. Alguns confinamentos que
fez custo muito caro dentro do janeiro, dentro do dezembro, não está conseguindo diluir isso nos últimos dias, porque o boi teve correções bruscas e escala de abate alongou em algumas regiões. Quando eu olho para o boi internacional, o Brasil hoje tem uma das arrobas mais baratas do mundo. Iremos falar disso em outro momento e como isso pode afetar uma formação de preço. Mas só para vocês terem uma ideia, a arroba brasileira hoje está precificada em torno de $44. Quando eu pego uma arroba americana, está em torno de $96, uma arroba australiana na casa dos $54. Então sim, a exportação do mês de maio, abril, fevereiro e janeiro foi justificada, um volume recorde devido à nossa arroba muito barata. Então a gente está exportando mais volume, porém preço pago para o pecuarista nesse atual momento não é tão satisfatório. Categoria de reposição, bezerro, começou a ter um movimento de alta em todo o Brasil. Algumas regiões parou de cair, algumas regiões já teve alta aí de R$300 a R$400 por animal. O próprio indicador CPEA Mato Grosso do Sul já mostra bezerro sendo precificado a R$2.000. O fundo do poço foi nos 1.790, 1.800. Então o bezerro já subiu no indicador em torno de R$230 por animal. Essas e outras informações a gente traz aqui para vocês semanalmente. Hora de conferir como fica a previsão do tempo para a próxima semana em todo o país. Vamos falar da previsão do tempo no decorrer da semana. Já na segunda-feira já tem um retorno de umas chuvas aqui na região sul, mas ainda assim mais na parte sul. Essas chuvas vão estar esperando aí mais na segunda e terça, mas de qualquer forma elas vão estar localizadas mais nessa parte leste da região, até por conta do avanço de uma frente fria. Ela vai ser oceânica, vai se formar aqui entre Argentina e Uruguai e vai condicionar umas chuvas fracas, em alguns momentos até um pouco mais fortes, mas de forma bem isolada. Já na região sudeste prevalece um tempo mais aberto, tem também, em função justamente dessa frente fria, chuvas no decorrer da semana, principalmente ali para quarta, quinta-feira, mas ainda assim de uma forma não muito forte. A tendência é realmente essa massa de ar fria, que quando tem um sistema frontal sempre tem uma retaguarda de uma massa de ar fria e que vai manter as temperaturas mais amenas, sendo que na parte da manhã um pouco mais frias. Percebam que aqui na quarta-feira para quinta-feira nós temos já a atuação dessa massa de ar fria que vai ocasionar o declínio das temperaturas, mas isso só vai ser ali quarta, quinta-feira, justamente e principalmente no Rio Grande do Sul. E quando a gente olha ali também, não só no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, ela vai evoluir, vai atingir também a região centro-oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, como também São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Voltando para as chuvas, em relação à parte central do país, bom, a gente já está em maio, segue para junho, nós estamos na estação do outono. O outono é uma estação de transição, mas maio e junho já começa a receber aí as informações do inverno. O inverno aqui na parte central do país, além de nós termos aí a diminuição gradativa da umidade, principalmente ali em agosto e setembro, mas já começa a tem também a estiagem, que é a diminuição de chuvas. Então, as chuvas que no decorrer da semana elas vão seguir mais nesse perímetro aqui no leste de São Paulo, pegando também Rio de Janeiro, uma parte também mais leste de Minas Gerais, mas ainda assim as chuvas vão ser de forma bem pontual, irregulares, até por conta dessa frente, que ela vai ser oceânica e ela não vai trazer muitas chuvas. Na região nordeste, as chuvas mais localizadas ali ao longo da faixa litorânea, nessa parte do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, por conta das ondas de leste e também a umidade que chega do oceano, trazendo, então fica um tempo aí durante a semana com aquela tendência de nublado, em alguns momentos até encoberto e com chuvas associadas. Chuvas também não muito fortes, exceto ali mais no Maranhão, que podem vir sim com aquelas características de pancada, com trovoadas e rajadas de vento. Chuvas com esses volumes mais significativos aqui mais na parte norte do país, quando a gente vê o norte do Pará, Amapá, norte do Amazonas e também boa parte de Roraima. Essas chuvas podem ter acumulados bastante significativos no decorrer da semana, vir com pancadas de chuvas, trovoadas isoladas e também rajadas de vento.
Não se descarta chuvas em todo o estado do Amazonas e também no Pará, mas ainda assim as chuvas não vão ser muito significantes. Com isso, com essa tendência desse anticiclone atuando aqui, as temperaturas também vão ter essa tendência. Do centro ao norte do país ainda mantém-se com aquelas temperaturas elevadas, ficando de 34 a 36 graus, principalmente no sul de Tocantins, pegando também aqui Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, Goiás, em relação à região sudeste, o oeste de São Paulo, também pegando o noroeste de Minas Gerais, na região nordeste, mais nessa faixa litorânea, principalmente ali no oeste da Bahia e também no sul do Piauí, mas de qualquer forma, com o deslocamento dessa frente, dessa massa de ar fria, ela vai proporcionar um declínio de temperaturas na região sul, gradativamente ela vai ainda atingir partes centrais do país, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, também aqui em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E no Congresso Nacional, a bancada do agro tem um novo presidente na Comissão de Agricultura e Pecuária. Quem assume o comando é o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo. E ele falou com exclusividade com a nossa equipe, especialmente sobre quais serão as prioridades na sua gestão. Deputado Evair, a responsabilidade é grande, mas o senhor já tem uma vasta experiência, né? Participa da Frente Parlamentar da Agropecuária. Quais são os desafios e as prioridades que o senhor vai colocar no seu mandato? Olha, estou no meu 3º mandato, né? E sempre fui membro titular da Comissão de Agricultura. Eu sempre digo aqui nos corredores da casa, ninguém tem dúvida, que é a partir da agricultura que eu pauto todas as outras matérias da casa, independente das comissões. E assumo com muita responsabilidade, né? Chego à presidência da Comissão de Agricultura num ano muito importante, tendo em vista os nossos desafios e os nossos embates feitos aqui na casa. Mas o alinhamento nosso para a definição de pauta e aquilo que vamos tomar no nosso dia a dia está a segurança jurídica no campo. Precisamos trabalhar isso fortemente. Respeito ao direito à propriedade privada, isso é extremamente importante, porque essas duas ferramentas que vão atrair novos investidores. A agricultura é negócio a céu aberto, e a pecuária, né? E o agricultor não tem contra-cheque, ele precisa fazer um planejamento a médio e longo prazo. E sem a garantia do respeito à propriedade privada e sem a segurança jurídica do campo, do seu território, nós não vamos ter nem os mesmos, nem mais e nem novos investimentos. Então essa deve ser a comissão que tem a pauta legislativa, a nossa agenda prioritária. E é claro, depois disso, sendo assegurado pelo processo de tramitação da casa, nós vamos, claro, temos aí olhar para o nosso plano safra. É um desafio a cada ano, então essa é uma agenda recorrente da Comissão de Agricultura. Esse ano nós vamos fazer um esforço político. E aí todas as nossas agendas muito bem alinhadas com a Frente Parlamentar Agropecuária, de onde também sou vice-presidente do Pedro Lupião, junto com o Arnaldo Jardim, estamos lá na direção da Frente Parlamentar Agropecuária, para que possamos ter um plano safra, principalmente olhando para o seguro. Os desafios climáticos e os riscos do nosso negócio, nós precisamos de aperfeiçoar e investir cada vez mais. E isso precisa efetivamente chegar aos nossos agricultores de uma forma menos burocrática, de uma forma mais ágil. Isso feito, é claro, o nosso papel vai ser ali, estando dentro dessa orientação, para criarmos as condições também na economia. A Comissão de Agricultura não pode olhar só para o seu umbigo, olhar para a economia do país, que nós precisamos de um país que tenha capacidade de consumir, um consumidor que tenha capacidade de comprar, e, é claro, com um país com a economia controlada, naturalmente, o dinheiro fica mais barato, ou seja, abaixando os custos de investimento do nosso negócio. Então, é dentro desse escopo aí que nós vamos estar pautando os projetos prioritários e vamos dar a nossa contribuição para deixar o nosso legado na Comissão de Agricultura, reconhecendo aqui realmente aí, agradecer a unanimidade dos parlamentares que estiveram presentes, né, que me deram a oportunidade, junto com outros parlamentares, presidir essa comissão, que é a mais importante para o Brasil. O alimento que chega na sua mesa, o alimento que vai para o balanço comercial passa naturalmente pela pauta e pela agenda da Comissão de Agricultura. Agora eu vou ter a oportunidade de presidir. Presidente, o seguro rural também é uma pauta muito importante, né? Que acabou ao longo dos últimos meses sofrendo algumas mudanças, regras mais restritivas. Essa também é uma pauta que o senhor vai cobrar aí junto ao governo federal? Tive tratado seguro e nós precisamos não só de garantir os recursos necessários para que possamos dar essa garantia aos agricultores, como aperfeiçoarmos a ferramenta do seguro. O nosso grande líder desse tema
é o nosso ex-ministro, o nosso agrônomo Roberto Rodrigues, profundo conhecedor do tema, que tem nos pautado no conteúdo, temos levado esse debate por onde andamos por todo o Brasil, né? E com certeza nós queremos garantir os recursos, vamos trabalhar para nos posicionar, para garantir esses recursos, ampliar esses recursos e aperfeiçoarmos a ferramenta de seguro, para que cada dia mais ela possa ser acessível a todos os agricultores do Brasil, pequeno, médio ou grande, independente da sua atividade. É isso que vai dar garantia e tranquilidade e vai garantir primeiro a renda dos agricultores, vai garantir o investimento a médio e a longo prazo e com certeza trazer toda a segurança para o setor produtivo agro-brasileiro. O senhor recebeu algum pedido especial em relação ao Rio Grande do Sul? Tratei especificamente no tema hoje na nossa posse e eu fui pessoalmente ao Rio Grande do Sul. Passei mais de uma semana no Rio Grande do Sul, visitei praticamente o leito dos principais rios do Rio Grande do Sul e estive presencialmente visitando os municípios, principalmente na questão do nosso agro, né, visitando cooperativas, empresas, pequenas e médias propriedades, né, em todo no Taquari, no Jacuí, no Pardo, no Pardinho, no Anta, né, no Rio dos Sinos, ou seja, as principais bacias afetadas eu estive presencialmente lá. Então sou testemunha real do que o Rio Grande do Sul precisa de todos nós. É um esforço jamais feito nesse país. O estado do Rio Grande do Sul impacta 8% da economia brasileira. 4%, naturalmente, quase a totalidade dos seus municípios, quase 400 municípios atingidos. Mas vamos dizer aí que temos quase 100 municípios realmente em situações catastróficas, com impacto inimaginável. Daí, o Brasil precisa de fazer um esforço e um gesto, público e privado, porque é nesse momento que o Estado tem que mostrar a sua utilidade. O Estado não tem que estar presente nem ser operador todos os dias dos negócios do Brasil. Mas, nesse momento que o Brasil precisa, vamos fazer um esforço para darmos condições para restabelecer, primeiro, as questões humanitárias e, naturalmente, depois, as questões dignas de moradia aos nossos irmãos gaúchos e, junto com isso, um grande plano, né, de recomeço, não vou dizer reconstrução, é de recomeço desse estado tão querido e importante por todos nós, que é o Rio Grande do Sul. E fiquei muito feliz hoje, inclusive, que na semana passada eu pautei o ministro Carlos Fávaro, que ele ia, nesta terça-feira, ele iria ao Rio Grande do Sul, e eu levei para ele uma experiência já de outros países, a experiência brasileira, que quem tem que nos liderar nesse recomeço do interior do Rio Grande do Sul é a nossa Embrapa. Por que a Embrapa? Além do conhecimento que ela tem, a Embrapa tem a facilidade de trazer toda e qualquer informação que preciso, tanto da questão de clima, tempo, como o INEMET, como o INPE, como o CEMADEM. Naturalmente, eu sempre digo, até a NASA, se for preciso, a Embrapa tem esse conhecimento, essa informação, para que nós possamos reconstruir, refazer, né, reinventar esse Rio Grande do Sul rural, baseado na ciência, na tecnologia e não no achismo. Muita gente por aí falando bobeira e bobagem. Primeiro, parece que quem fala isso não foi ao Rio Grande do Sul. E quem foi e conhece sabe que o nosso desafio ali é monstruoso e vai ser um desafio, naturalmente, para a engenharia, para a biologia, né, para todos os segmentos, porque essa catástrofe sobre o Rio Grande do Sul, ela para nós é uma grande oportunidade, pela dor de um grande aprendizado. Né? Nós pensávamos não só na questão de uso e conservação do solo, mas o uso do solo, mas pensar na questão de infraestrutura, de energia, construção civil. Com certeza, estamos sofrendo muito pelas vítimas do Rio Grande do Sul. Os prejuízos são incalculáveis, muito mais do que financeiros, às vezes, emocionais e efetivos, porque o gaúcho, assim como os capixabas, tem um sentimento, um amor pela terra que transcende as questões financeiras e, naturalmente, nós vamos refazer essa história, vamos reconstruir essa história e todos nós, um dia, vamos, mesmo com as pessoas que nós perdemos, com a vida que nós perdemos, nós vamos ter orgulho de tudo que nós fizemos, pautar na ciência, na tecnologia, do novo Rio Grande do Sul que nós vamos reconstruir e a comissão vai ser uma casa importante para esse debate. Vamos a mais um intervalo comercial e na volta vamos trazer uma reportagem que vai dar água na boca, viu? Vamos saber um pouco mais sobre como é produzido o açaí, esse fruto amazônico que conquistou não só o paladar dos brasileiros, como também de outros países. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos.
Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Já estamos de volta e nesta semana o Congresso Nacional derrubou vetos importantes do presidente Lula que impactariam negativamente o setor do agronegócio. O Congresso Nacional analisou em sessão conjunta nesta semana os vetos presidenciais e fez a derrubada de itens relacionados ao setor produtivo. Dentre eles, o veto 45/2023, que trata do projeto de lei sobre a regularização fundiária na Amazônia. Da mesma forma, alguns itens que reverberam no agro brasileiro foram derrubados da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Acerca da regularização, a maior parte dos vetos haviam sido analisados na sessão do Congresso no último dia 9, restando apenas um ponto a ser avaliado. O item restante, que também teve o veto derrubado, previa que os laudos que indiquem o grau de utilização da terra e o grau de eficiência na exploração produzidos há mais de 5 anos deverão, a pedido do proprietário, ser atualizados de acordo com as condições atuais da propriedade, mantendo assim o texto original. Foi um dia histórico, um dia de muitas vitórias para nós, do nosso setor, para os parlamentares da oposição e de uma derrota complicada para o governo. Avançamos nos vetos, derrubamos a possibilidade de contingenciamento de financiamentos a programas em que incentivam invasões, por exemplo. Conseguimos vencer o veto relativo às saidinhas, é uma vitória importante da sociedade brasileira, como também mantivemos o veto do presidente Bolsonaro na Lei de Segurança Nacional. E para encerrar a noite, ainda tivemos uma vitória importantíssima quando aprovamos o PDL, que derruba boa parte do decreto das armas, seja na questão da habitualidade, seja na questão do distanciamento de instituição de ensino, seja na questão das armas de pressão, ou seja, vários itens que nós avançamos bastante e que tratamos nesse PDL para assustar boa parte do decreto do governo federal. Outro veto do presidente Lula, que foi derrubado, trazia a vedação de despesas da União que promovesse, incentivasse ou financiasse condutas como invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas. No caso do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, ICMS, mais 2 itens estiveram em avaliação durante a sessão. O projeto de lei permitiria às empresas equiparar as operações de transferência de mercadorias, optando por considerar essas transferências como isentas de ICMS ou sujeitas ao pagamento do imposto, dependendo se a transferência ocorria dentro do mesmo estado ou para outro. No entanto, com os vetos, essa escolha é retirada e as regras específicas previstas na proposta para a tributação das transferências passariam a ser obrigatórias, sem a possibilidade de a empresa decidir qual regime seria mais vantajoso para suas operações. O governo mandou na proposta uma proposta em que alguns produtos estão zerados, outros são numa alíquota diferenciada e outros numa chamada alíquota cheia. Tá certo? Dos pontos que estão na alíquota diferenciada, mas não estão zerados, tem 2 classes de produtos que são muito importantes para nós. Primeiro, o setor de carnes, tá certo? O secretário até explicou que há todo um conceito sobre o que compõe a cesta básica das pessoas com menor poder aquisitivo e nós deixamos muito claro que a carne é um item fundamental para isso. Na questão da alíquota zero, veio zero para o leite, mas não veio para os produtos lácteos, tá certo? E nós não estamos falando de laticínio sofisticado, tá certo? Como é que chama aquele, Daniel, que é bem cheiroso, aquele queijo Bouchon, tá certo? Tá certo? Então nós estamos falando de queijos, exatamente, brincadeira à parte, que são aqueles que são produzidos e que integram a dieta do brasileiro, de todos os seus níveis. Então, essas 2 categorias nós trabalharemos para que esteja incluído na cesta básica, tá certo? Depois disso, nós temos uma posição
que é com relação, por exemplo, ao caso da bebida açucarada, tá certo? Nós temos um questionamento a essa questão. Nós consideramos que isso não foi tratado de uma forma correta na proposta, tá certo? Não é isso que é determinante no processo de obesidade ou da questão de saudabilidade. Nós temos um questionamento. O outro item que eu devo mencionar é as cooperativas. Nós consideramos que, embora tenha tido avanço no projeto original aprovado, nós deixamos bem estabelecido, Frencop e a FPA numa ação integrada, o respeito ao ato cooperativo, só que a proposta do jeito que veio não permite a plena compreensão disso. Nós fizemos observações sobre essa questão. Há uma outra observação feita para preservar o diferencial de alíquota entre os biocombustíveis, que tem muito a ver com a questão ambiental, com a questão do agro, do que são os combustíveis fósseis. Já há uma emenda constitucional aprovada, a emenda 123, né, que traduz isso, então isso precisa ser reafirmado. Um outro item que também menciono é preservar aquilo que está na proposta original, que é não incidência tributária sobre exportação. Só que da forma como veio o projeto também, nós achamos que ele poderia ter melhor percepção disso, reconhecer, inclusive, alguns passos pré-exportação, como a questão dos insumos, para garantir que efetivamente isso não incidisse de uma forma estrutural. Vamos mudar de assunto, falar de coisa boa. Açaí com granola, peixe frito com açaí, cada um gosta de um jeito, né? Depende da região. A verdade é que esse produto amazônico conquistou o paladar dos brasileiros e também de outros países. Vamos ver na reportagem do Alan Pitts. O açaí, quem diria, ultrapassou as fronteiras do norte do país e ganhou o mundo, virando febre em locais como Singapura, onde uma tigela da iguaria não sai por menos de R$40 na moeda local. O Brasil é o principal produtor de açaí e mais de 90% da produção vem do Pará, onde faz parte da dieta da população. Em 2022, o estado exportou mais de 8,158 mil toneladas de açaí, movimentando mais de 26,5 milhões de dólares, segundo dados da FIEPA, Federação das Indústrias do Estado do Pará, e da CIM, Centro Internacional de Negócios do Pará. Uberlândia dos Santos, Xingu Fruit, traz mais detalhes sobre a produção desse delicioso fruto amazônico. O campeão de produção largado na frente é o estado do Pará, entre regiões de rios próximos da capital de Belém, Ilha do Marajó, Abaetetuba, Garapé-Mirim, Cametá. A cadeia produtiva do açaí ela é considerada quase na sua totalidade ainda extrativista, está manejada, né? Então é o produtor que cuida da área e vai manejando. Até a chegada da indústria leva em torno de 12 horas e começa o processo da fruta e a verticalização das polpas, ou mix ou sorbet. Dependendo da localização, você consegue ter o produto na sua mesa aí em uma semana, se for um país de exportação, em 30 dias. O Brasil já deve exportar para mais de 30 países. Hoje, a gente exporta para 18 países. O país que mais compra açaí hoje no mundo é os Estados Unidos, né, na parte de exportação, depois vem a Austrália, depois vem a Europa. O grande desafio hoje da cadeia produtiva do açaí são acessos às ilhas, né, que tem muita dificuldade de acesso, é por rios, é por áreas íngremes. O pé de açaí, em média, leva de 4 a 5 anos para começar a produzir. Além de saboroso, o açaí também faz bem para a saúde. Considerado um alimento de grande valor nutricional, possui fibras alimentares, minerais, cálcio, potássio e ácidos graxos essenciais. Muita gente não sabe, mas o açaí é parente do goji berry e apresenta em sua composição polifenóis com função antioxidante. Efeito anticarcinogênico, auxilia na redução da glicemia de jejum e do colesterol e tem função anti-inflamatória. Doce ou salgado, o açaí também se destaca e muito na gastronomia nacional. O que é consumido regionalmente aqui, você come como complementação de alimentação, né? E nos demais estados é como se fosse uma sobremesa, né? Você come como um sorvete, como misturado com granola, misturado com outras frutas, misturado com outros cremes.
Então, em cada região você tem um tipo de consumo do açaí. A Xingu Fruit é uma empresa nova, ela surgiu em 2017, apesar de eu ter várias experiências. Eu já venho de outro grupo que eu era sócio e saí em 2017 e montei a Xingu. A minha história com açaí começa com a minha família, eu sou a terceira geração da família que trabalha com fruta de açaí. E em 2005 a gente começou a produzir em escala industrial. A Xingu surgiu em 2017 e ela vem ganhando bastante mercado devido ao nosso trato com as pessoas, com os colaboradores e com os clientes e pela nossa qualidade de produto e certificações que nós temos abarcando todo o mercado internacional e o mercado nacional e a exigência de clientes bem exigentes da cadeia produtiva. Hoje a gente produz uma faixa de 18 milhões de quilos ano, com a tendência de passar para 22 milhões de quilos agora em 2024. É um produto saudável, um produto orgânico, um produto que preserva a natureza, é um produto que por sua natureza, ele é autossustentável, então ele mantém a floresta em pé, é um produto nutritivo, você está ajudando várias comunidades, a gente trabalha com muitas associações cooperativas, então é um produto que ele já traz na sua bandeira um conceito ambiental e um conceito econômico interessante para desenvolver a Amazônia, para ter um produto sustentável aqui dentro. Hora de fazer mais um giro de notícias. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, realizou uma série de fiscalizações em diversas cidades do estado de São Paulo, resultando na autuação de várias empresas por irregularidades na produção e comercialização de fertilizantes. As ações ocorreram nas cidades de Campinas, Mauá, Cotia e Suzano, com apreensões significativas e suspensões temporárias de atividades. Em Campinas, uma operação revelou a existência de uma empresa clandestina que produzia fertilizantes líquidos e sólidos sem qualquer registro no MAPA. A fiscalização resultou na apreensão de mais de 300 litros de fertilizantes líquidos e 65 quilos de fertilizantes sólidos. Na cidade de Mauá, uma loja foi autuada por funcionar sem um registro obrigatório de estabelecimento e por comercializar produtos com rótulos irregulares. A fiscalização em Cotia flagrou uma empresa fornecendo um endereço fictício, prejudicando a ação dos fiscais do MAPA. Em Suzano, outra empresa foi autuada por realizar propaganda enganosa, ao comercializar fertilizantes com alegações falsas sobre suas características. Em resposta às críticas de produtores e vendedores de arroz, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, está avaliando a possibilidade de realizar a venda direta de arroz importado ao comércio local. A iniciativa inédita está contemplada em uma medida provisória que autoriza a importação de 1 milhão de toneladas do grão para abastecer o mercado interno. Produtores de arroz expressaram preocupações quanto ao impacto dessa medida no mercado interno. Eles temem que a importação massiva e a venda direta pelo governo possam desestabilizar os preços e afetar negativamente a produção nacional. As condições climáticas adversas têm impactado a produção agrícola em diversas regiões do Brasil, e no Paraná não foi diferente. Contudo, algumas culturas têm mostrado resiliência, como é o caso do feijão, que projeta uma colheita superior à da safra passada, segundo dados do Departamento de Economia Rural, DERAL. De acordo com a previsão subjetiva de safra, PSS, divulgada pelo DERAL, o feijão registrou um aumento significativo na área cultivada nesta segunda safra. O plantio passou de 294,7 mil hectares no ciclo 2022-2023 para 402,9 mil hectares na safra atual. Apesar do aumento de área, a estimativa de produção sofreu ajustes devido às condições climáticas. Inicialmente, a projeção era de uma colheita de 800 mil toneladas de feijão. No entanto, a estimativa foi revisada para 646 mil toneladas. Mesmo com essa redução, a produção de feijão deve ser 34% superior ao ciclo passado, quando foram colhidas 481 mil toneladas na segunda safra. O governo federal publicou um novo decreto que moderniza as regras de inspeção e fiscalização de produtos destinados à alimentação animal, conforme informou o Ministério da Agricultura e Pecuária em comunicado. O decreto número 12.031, que se aplica a todos os tipos de produtos para a alimentação animal,
incluindo matérias-primas, ingredientes e produtos prontos para consumo, tem como objetivo principais a modernização da fiscalização, a redução da burocracia e a adoção de novas tecnologias. A nova regulamentação introduz um sistema de autocontrole para as empresas do setor, utilizando ferramentas como Boas Práticas de Fabricação, BPF, e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, APPCC. O Brasil é um protagonista global na produção de produtos para alimentação animal, ocupando a 3ª posição mundial. O país também se destaca como o 3º maior exportador de alimentos para animais de companhia e o 2º maior produtor de farinhas de origem animal. Blue Farm. Agregue gestão financeira profissional à sua operação agro. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para a Expo Café, de 4 a 6 de junho, em Minas Gerais. Considerada a mais tradicional feira da cafeicultura no Brasil, a Expo Café é a principal fonte de difusão de tecnologias no segmento, atraindo anualmente cafeicultores, representantes da indústria e diversos visitantes. O evento conta ainda com um simpósio de mecanização da lavoura cafeeira, em parceria com a Universidade Federal de Lavras, UFLA, como já é tradição da Expo Café. Já de 4 a 7 de junho, acontece a 49ª edição da Expo Citrus, um dos maiores eventos de citricultura da América Latina. Realizada em São Paulo, a feira terá mais de 7.000 participantes, mais de 30 palestras, networking com especialistas, profissionais e empresas do setor. De 5 a 8 de junho, será realizada a 4ª edição da Feira Agropecuária de Paracatu, em Minas Gerais. Em crescente expansão, a feira gerou em 2023 aproximadamente 120 milhões em negócios e o objetivo é ultrapassar esse número na nova edição. Dias 5 e 6 de junho, acontece a FAVESU, a Feira de Avicultura e Suinocultura Capixaba. O evento, realizado na cidade de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, conta com vasta programação, incluindo palestras técnicas e empresariais, reunião conjuntural, exposição de trabalhos científicos, feiras de negócios, palestra magna e muito mais. A FENAGRA, Feira Internacional da Agroindústria, será realizada nos dias 5 e 6 de junho em São Paulo. Em sua 17ª edição, a FENAGRA reunirá em uma área de 11 mil metros quadrados mais de 260 expositores de 17 países, entre fabricantes de maquinários, matérias-primas, insumos, equipamentos para laboratórios de serviço. Pela primeira vez no evento, será realizado o Congresso Latino-Americano de Nutrição Animal, um dos mais importantes eventos da América Latina, promovido pelo Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, CBNA, e pela Associação Mexicana de Especialistas em Nutrição Animal, AMENA. Outro destaque será o primeiro Fórum Biodiesel e Bioquerosene, Tecnologia e Inovação, realizado pela UBRABio, União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, que debaterá novas tecnologias no setor de biocombustíveis. Ponto final na edição de hoje. O programa Fator Agro volta na semana que vem, mas para rever o programa e outras reportagens inéditas, se inscreva na nossa página no YouTube, Programa Fator Agro. E siga também o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você!